Estamos com a professora Miriam Suter, doutora em Língua e Literatura Latina pela UFRJ e professora da PUC-Rio na área de Letras Clássicas, e com o professor Érico Braga, coordenador da Cátedra Unesco de Leitura. A Miriam está ministrando pela terceira vez o curso Gênero na Dramaturgia Grega, Literatura e Reflexão, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora para a Cátedra Digital. Professora Miriam, seja bem-vinda mais uma vez. Tomara que haja próximas vezes também. Tá? Prazer é meu estar com vocês. Ótimo. Então eu queria que você ficasse à vontade para explicar a origem, a história, o histórico, né, das motivações do curso, também a receptividade e os desdobramentos. Tá? Eventualmente eu posso fazer uma pontuação ou outra, mas a palavra está contigo. Tá? Você fica à vontade para... Obrigada. Não, a ideia do curso pela CCE, não, eu me ler vocês aqui da cátedra sobre o feminino na literatura clássica. É uma ideia, é uma sugestão que partiu de mim, na verdade, a respeito de um tema que me interessou desde sempre dentro da literatura, não só clássica, como também brasileira, desde que eu sou aluna PUC há anos, que eu não vou dizer quantos, que seria em descrição. Então é um tema que no momento está bastante em evidência, né? Há teorias, cresceu muito esse assunto, que eu durante um tempo não acompanhei. Eu acompanhei nos anos 80 todas as publicações que saíram, e muitas sobre a questão do feminino na literatura clássica especificamente. Não? Houve um livro que foi publicado que se chama Matriarcado, na tradução do alemão, né? A tradução seria O Direito da Mãe, que é um livro que foi escrito em 1800 e pouco por Johann Bachofen, e que na época custou-lhe o direito de lecionar na cátedra, onde ele lecionava. Ele foi afastado, a teoria dele, a tese dele de matriarcado não foi aceita, e depois com a antropologia é que descobriram sociedades indígenas que se organizavam pelo nome da mãe. A família era constituída a partir da mãe. Eram as filhas que herdavam, e a distribuição da família, né? A importância da mãe dentro dessa família não era no sentido de mando, comando, mas a importância simbólica. Isso provavelmente se deveria a um momento em que a sexualidade e o matrimônio não existiam ainda. Então a única evidência, né, visual, concreta da maternidade e da organização da família era a mãe. Então ele estudava direito romano, Bachofen, e lançou essa tese, fez uma pesquisa vastíssima, né, a obra dele, de todas as populações, civilizações antigas, procurando mostrar em todas elas que esse estágio seria anterior ao patriarcado. Tá? A tese, então, foi muito criticada, e depois das descobertas da antropologia, ele foi reconduzido, né, ao status dele de professor, e durante um tempo a ciência e a história até começar, a história geral, está condenada agora, mas a história geral começava pela teoria do matriarcado. Esse livro depois foi esquecido, e nos anos 50, 1950, um grupo de poetas alemães encontrou o livro na biblioteca e trouxe à luz, e esse foi o documento, vamos dizer assim, a teoria, né, usadas pelas feministas da Inglaterra,
dos Estados Unidos, que foram as principais que eu li, nos anos 70, 80 e 90. Era o elemento de autoridade. Tem alguma coisa escrita, né, sobre o feminismo, historicamente situado, antes na academia ocidental. Então, começou então também a retomada da literatura clássica, né? Essas escritoras feministas, além de Simone de Beauvoir, elas partiram também para a área clássica. E na área clássica você tinha Barrofen como elemento de autoridade, né? Era algo acadêmico escrito muito antes. Então esse foi o meu primeiro contato, né, com alguma teoria sobre uma organização baseada na mulher dentro de uma antiguidade, né, para lá de antes de Cristo. Bem, então acompanhei que Barrofen, quando aborda a Grécia e Roma, ele pega a tragédia, ele pega justamente, né, a trilogia de Ésquilo, a Orestia, para mostrar, né, que na Grécia também teria havido um matriarcado, né, que com o final das Eumênides, a terceira peça da trilogia da Orestia, chama-se Eumênides, há um tribunal que é instituído, né, por Apolo, que vai julgar se Orestes, que matou a mãe, que por sua vez tinha matado o pai, seria inocente ou não. Então, deu empate, e aí a deusa Atena, da cidade de Atenas, entrou e deu o voto, que é chamado hoje em dia o voto de Minerva, né, a favor da inocência de Orestes. As palavras dela são chocantes: eu não tive mãe, sou toda pelo pai. Então, Barrofen, ele não é feminista, ele não é 1800 e pouco, ele estava mais interessado, na verdade, em estudar, né? E rever isso. Ele não estava pregoando que a sociedade patriarcal não servia, muito pelo contrário, tá? Ele não tem nada de feminista, mas a leitura dele é uma leitura primeira, que depois outros seguiram, né? Então esse foi meu primeiro contato com a ideia de gênero, que ainda não tinha esse nome, né? Era feminismo mesmo, e na década de 70, 80, e depois caiu um pouco, minha atenção foi desviada para outras coisas, e eu desisti de um pouco de acompanhar teoricamente a evolução da questão do gênero, né? A ideia nunca me abandonou totalmente, e no curso que dou, a questão do feminino sempre vem à tona, e aí resolvi novamente me debruçar sobre o assunto e começar a pensar sobre isso, né? E a melhor coisa para isso, para a sua pesquisa, é dar aula. Porque quando você dá aula, você tem a troca com as perguntas, com as pessoas interessadas no assunto, e isso é que faz você sair, né, da sua visão e incorporar a sua visão à visão do outro, que são sempre, que nós chamamos de alunos, aqueles que participam dos nossos encontros e aulas. Então, o primeiro curso que eu dei, eu foquei a tragédia, então chamava-se Configuração de Gênero na Tragédia Grega, né? Foi um curso que teve aceitação, poucas desistências, e a resposta foi muito boa, né? Analisei as principais tragédias, obviamente a Ésquilo, uma de Ésquilo, uma de Sófocles e de Eurípides também.
Então deu para cobrir, vamos dizer assim, as principais temáticas, né? E apesar da questão de uma eventual leitura ou resposta, ela não é novidade. Isso já está nas palavras de Atenário. Eu não tive pai, eu não tive mãe, sou toda pelo pai. Não? Então, obviamente que a nossa sociedade ocidental, como outras também não ocidentais, são extremamente patriarcais. Então, isso, a visão de mundo que é dada, não muda, né, quando se analisa o discurso na tragédia grega. Agora, por que então analisar isso se não tem nenhuma novidade lá, se você não vai ter nenhuma heroína feminina? Né? Tá? Análise do discurso, como, né, apesar de ser por tradução, que palavras são empregadas nesses discursos escritos há tantos anos atrás? Qual é o centro nevrálgico que caminha nesse discurso? Então, como hoje já temos a internet e as peças gregas estão todas lá, em grego, então dá para acompanhar, né, qual é a palavra, e também traduções brasileiras bilíngues, que dá para acompanhar que palavra especificamente está traduzida por um termo ou outro no português. Então, esse é o centro importante que eu considero de releitura, né? Análise das palavras e que imagens essas palavras constelam, né, que nos podem situar melhor frente ao que hoje o feminismo, ou a leitura feminista, ou o movimento feminista, ou a questão dos gêneros já construiu. Então, foi essa a tônica que eu dei ao meu curso na tragédia. Mostrar que palavras, conceitos empregados são fundamentais e que continuaram ao longo do tempo a constelar literaturas de todas as nacionalidades, inclusive a brasileira. Então esse foi mais o objetivo desse primeiro curso dado no segundo semestre de 2015. Já o atual, que começa agora em março de 2016, o título modifiquei um pouco por sugestão de pessoas mais, vamos dizer, experts em mídia, e mudei para heroínas cômicas e trágicas na dramaturgia grega. Por que essa mudança? Por que eu tirei a palavra gênero? Porque configurações de gênero, na verdade, para um público em geral, que não é um público especializado, que eu estou chamando, aberto, pode trazer certa má interpretação ou pré-julgar uma outra coisa, chega lá no curso Então, deixar o curso mais claro, né? Para que as pessoas que não têm uma longa trajetória acadêmica ou que não estão familiarizadas com a questão dos gêneros, que é muito grande hoje. Estive revisando a literatura atual, tenho muito que ler para correr atrás, né? De 90 até agora. A teoria andou bastante. E fico feliz, né, de ver que há um arcabouço teórico já formado sobre essa questão. Então, mudei em função de uma maior clareza para as pessoas entenderem que eu vou falar ali, analisar a posição da mulher, né? Nesse segundo curso, a ideia desde o começo era fazer um semestre tragédia e outra comédia. Como o primeiro curso repercutiu bem e as pessoas interessadas, então também me foi sugerido manter um equilíbrio entre o cômico e o trágico, trazer algumas tragédias
material já trabalhado, mas que vai ser obviamente modificado, junto com o cômico. Então, o centro vai ser a comicidade. E na comicidade, no cômico, a dificuldade é maior do que na tragédia. O cômico implica uma posição, né, que a princípio ela não tem barreiras, tá? Sejam éticas, sejam políticas, sejam o que for. A comicidade ela parte com tudo para cima, desestrutura o que tem pela frente. Então é mais interessante do que trabalhar o trágico, né? Mas é também mais difícil. Mais difícil por quê? Porque vai lidar mais com a palavra do dia a dia, né? Com jargões lá da época de Aristófanes, século V a.C. Então, palavras que numa tradução você vai ter que ter mais cancha de estudo, né? Sobre a expressão, qual é a expressão usada. Lógico, pelos tradutores que eu uso, brasileiros, mas também trabalhar essa palavra que Aristófanes usa na tragédia, na comédia antiga, né, como é chamada, que é a comédia política, de ataque, inclusive pessoal, né, a políticos e a personalidades da Atenas do século V, a história, né, que há por trás dessas palavras que ela emprega, para a gente chegar mais próximo, vamos dizer, ao que o tradutor brasileiro usa, né? Traduzir não é fácil. Então, acho que esse diálogo, né, em trazer a etimologia que vem do grego, pegar para o português, ajuda um pouco a aclarar, na verdade, o campo semântico que aquela expressão traz, né? Obviamente que o sexo, né, é uma das principais vamos dizer, motivos, né, que Aristófanes usou. Está presente em todas as comédias dele, políticas, né, e principalmente pelo viés feminino, né, eu escolhi aquelas que tematizam mais o problema feminino mesmo, né. Então, a Lisístrata, que eu vou trabalhar, também é conhecido como a greve do sexo, né, tá? Assembleia de Mulheres, e tem mais uma que agora não estou recordando o título, mas não, eu cortei uma, por isso não estou recordando. Então eu vou trabalhar essas duas comédias antigas, políticas, e depois uma de Menandro, e depois eu passo para a comédia latina, tá? Trabalhando Anfitrião, de Plauto, e depois eu passo para a tragédia. Então eu pretendo assim formar um quadro bastante sucinto, mas bastante abrangente em termos de conteúdo que eu vou passar, que primeiro desperte o interesse por esse tipo de literatura, né, nas pessoas, que estimule essas pessoas a procurar ler as outras, que eu não vou trabalhar nesse curso, que não dá tempo, é puxar o tempo. Então, para fazer um curso bom em pouco tempo, eu tenho que dosar bastante o que, na verdade, eu vou apresentar e vou trabalhar. Geralmente é a paixão que eu tenho que convence. Eu me jogo nisso totalmente, eu gosto, enfim, e é fascinante, né? Porque trata do que é humano sem fronteiras, de tempo, espaço, território, só tem uma limitação, é o pensamento patriarcal. Como é que se dá essa manifestação dessa voz feminina, por exemplo, na Medea? Como é que dentro de um contexto essencialmente patriarcal, como é que surge espontaneamente ou singularmente essa voz? Como é que se detecta? Como é que dentro desse conteúdo ela é observável?
E, desculpa, também, já encavalar uma outra pergunta, que é o seguinte: quando você diz que você vai trabalhar as adaptações, as traduções consagradas, as traduções, para tentar analisar a palavra, como é que ela era dentro do contexto grego, e se vocês estudam também as adaptações para teatro, tentam ver as outras formas, ou se trabalham só com as traduções consagradas? Não dá tempo para abranger tanto num curso de praticamente 4 semanas, né? Um pouquinho mais. Então não dá para partir para adaptações teatrais, tá? Brasileiras, vamos dizer. O anfitrião até existe, não? Você pode procurar e tem a tragédia brasileira. Não dá tempo. Eu tenho que me limitar a analisar os textos que eu tenho na frente. Como o grego é uma dificuldade, né? Você tem as traduções brasileiras no mercado, geralmente online. Tá? Então também não uso a palavra consagrar. Eu estou usando, eu tenho que trabalhar com o material que eu tenho disponível. Tá? Então, como eu tenho texto grego, as palavras que me interessam, eu vou procurar etimologia. Esse é um trabalho meu que eu apresento no curso. Para esclarecer o quê? O que aquela determinada expressão abarca mais do que a tradução do português. Né? Não criticando nenhum tradutor, porque você não consegue, numa palavra, traduzir tudo aquilo. Então, essa a profundidade que eu tento dar, né? Vamos dizer, no discurso da Medea, como você me perguntou, né? Nas falas dela. Que palavras ela emprega? Que peso tem? Que lastro tem essa... Né? Na história da língua, as palavras que ela emprega. A grande dificuldade da interpretação, do entendimento, é justamente... Você não consegue fazer uma tradução fiel. Não existe tradução fiel. Né? Tá? O que existe é uma aproximação. Então, se você tem, né, algum conhecimento que você possa passar para explicar melhor essa palavra, esse conceito, você vai ver que a visão alarga, né? Você vai tirar daí a noção do que incomodava a Medea. Tá? Então, Medea é uma figura para lá de emblemática, né? Porque ela lia, primeiro, conceitos fundamentais dentro da cultura grega, que são ainda o nosso problema hoje, cada vez maior, que são os estrangeiros. Então, vivemos um momento que até me choca, né? De pessoas migrando pelos países, procurando. Então é um tema sempre atual. Não se restringe à pessoa Medea que matou os filhos para vingar o marido. Não é isso. Tá? Mas é um problema atual. E quem são as mulheres dentro do patriarcado? Elas sempre são as estrangeiras. Tá? Ainda continuam sendo. Claro, com já bastante fronteira derrubada, mas ainda é um pensamento que predomina que é patriarcal. Com o perigo desse pensamento feminino não virar tão patriarcal quanto o patriarcal que eles estão combatendo. Também ainda tem esse perigo. Então, o bom é o equilíbrio, mas nem sempre isso existe. Então, essa já é uma questão que Medea traz, ela é uma estrangeira. Segundo, que tem um saber. Tá? Que é um saber que envolve, dentro do mito, vida e morte. Ela é uma sacerdotisa da deusa Hécate. Quem é Hécate? Você me perguntou o que a mitologia tem a ver com a tragédia. Se você sabe, o pensamento grego, você vai para a filosofia, vai para Aristóteles, vai para onde você quiser, você vai cair no mito. Não tem como estudar latim ou grego sem cair na mitologia. O mito para eles era a imagem que expressava o pensamento deles desde o primórdio que eles se entendem. Então, como é para nós hoje também, né? Com outras figuras, mas o mito é a primeira expressão do pensamento que o homem conseguiu fazer.
né? Conseguiu colocar. Então, é um sonhar acordado, né? Que não são palavras minhas, mas é um sonhar acordado. Então, Medea tem essa particularidade, né? De trazer esse saber, tá? Que obviamente, voltou-se depois, né? Como o vídeo vai retratar, ela conhece ervas, então ela tem um domínio de vida e morte, né? Ela tem um conhecimento do fármaco. Tá certo, mas é um conhecimento, né? E qualquer conhecimento, na verdade, ele é vital. Hoje, quem não domina o mínimo possível, né, o domínio da internet, da comunicação, enfim, tá morto. tá morto. Vai ficar isolado lá num canto, né? E se não tiver televisão, então, então o conhecimento ele sempre implica vida e morte, tá? Eu acho. Não só no sentido objetivo, prático, de arranjar dinheiro para pagar IPVA, IPTU, etc., né? Mas também para você, que é o principal, se alimentar internamente, não? Você não pode mais ignorar, né, que não existem mais fronteiras no mundo. De certa forma, você já me responde pela minha questão, como é que eu posso trazer isso para a contemporaneidade. Você já trouxe uma ideia até o IPVA. Então a gente já tem um pouco. Esse saber, a minha curiosidade é o seguinte, porque pelo que eu entendo claramente, a mulher é uma figura, de certa forma, destituída de saber nesse contexto patriarcal, não? Ou seja, ou minimamente o saber dela não interessa. Pelo menos a mulher grega. E muito menos a mulher grega. Então ela fica restrita, de repente, a um saber, que é um saber mítico, que é um saber feiticeiro, vamos dizer assim. Além deste saber, que é uma desculpa para a mulher ter um saber, então é uma pergunta que eu faço, se esse é um artifício do que se usa o autor, né, para dotar a mulher de algum saber, ele dota essa personagem de algum outro tipo de qualidade que causaria estranhamento àquele contexto cultural. Você faz a abordagem por ali, ou seja, o que caracteriza, de certa forma, se caracteriza como diferenciada a voz dessa personagem como voz feminina dentro de uma abrangência maior de obras que trabalha no patriarcado extremo, né, essas características que você falou da análise do discurso, né? De como é que você detecta nas nuances, nas articulações sintáticas, semânticas, que peraí, o cara fez um negócio diferente, ela está falando com uma lógica que uma mulher hoje, só hoje em dia, de repente, começa a falar, e existe isso. Não, em Ovídio, né, que eu citei aqui, a Medea não fala, quem fala é Ovídio, né? É diferente da tragédia, então já são duas coisas diferentes. Quer dizer, o que eu falei é que o saber que Medea tinha foi intitulado depois pelo poeta romano Ovídio como um saber de ervas, e ele diz lá os fármacos com todo aquele aporte, e para explicar por que é um saber de vida e morte. Não? O mítico que a mulher abarca, e que é até hoje meio ainda em vivo, né? No imaginário, é justamente esse poder de vida e morte, no meu entender. Né? É ela que gera, por enquanto ainda é ela, né? Isso a ciência vai acabar mudando, mas por enquanto ela ainda tem esse grande poder, né? que tem a fêmea. Então, por aí já começa toda um pensar sobre o que incomoda essa situação, esse poder. Então, esse poder ele é diminuído pelos escritores da antiguidade, colocando-a como uma figura que mais tarde, bem mais tarde, vai dar nas bruxas, né? E nas feiticeiras. Tá? Então, o que eu procuro mostrar,
né? É essa questão. Sempre que a mulher tem alguma coisa que o homem não tem, essa qualidade, ou esse atributo, ou essa característica natural, ela é esfacelada pelo discurso. Então, de que adianta então isso? De toda mulher que faz meu curso, cuidar para não cair nessa cilada. Então, você às vezes usa frases feitas, você às vezes usa coisas que ficam, né? E para ter atenção no que escreve, correto? Se é que quer fazer uma literatura feminina, né? Tem que estar atenta a essa tentativa, né? Que a nossa literatura, de um modo geral, ela não muda, né? Ou pelo menos não mudou lá atrás. De certa forma, a tentativa e necessidade do sujeito construir a sua própria autoria. Isso. Seja mulher ou seja homem, né? Como se diria antigamente, criar o seu próprio estilo. Na verdade, é criar o seu próprio pensamento. O próprio modo de pensar. Tem professora de filosofia argentina, do talento, esqueci o nome dela, mas ela dizia isso: uma filosofia não é um mapa. Tá? Você quer conhecer Paris, anda pelas ruas, não adianta você entrar no Google Maps e ficar. Ou você percorre o caminho das inquietações e dos pensamentos, ou você não faz filosofia, né? Você decorar. Então, de certa forma, a autoria, seja ela feminina ou masculina, no caso feminino, seria você percorrer seu próprio caminho de escrita e pensamento. E no caso da mulher, provavelmente, se ela for utilizar o chavão, ela cai muito mais nessa esparrela, porque a Constituição, todo contextual, de certa forma, ainda é um legado do pensamento patriarcal. Daí você ter Clarice Lispector, na minha modesta opinião, a primeira escritora brasileira, quer dizer, que escreveu no Brasil. Como é que está a recepção dos seus alunos em relação a essa temática? A tendência é eles, obviamente, estudar tudo e ler tudo, mas se a gente pudesse dicotomizar, só para simplificar, tanto para o estudo da literatura do feminino, da literatura feminina, e ou ir para a mitologia, como é que estão os desdobramentos? Leitura chama leitura. Tem ido nos dois caminhos de forma mais ou menos equilibrada? É necessário que seja isso que eu fazer? Não, quer dizer, depende muito do público que eu tenho na frente. Né? Eu pergunto sempre, quem conhece o mito? Eu tenho que partir do mito para chegar ao texto literário, trágico ou cômico. Eu não posso entrar no texto direto. Eu tenho que ou mandar por e-mail o mito para eles lerem, ou contar o mito, resumir o mito e dar. Né? O mito não foi feito para ser lido, foi feito para ser ouvido, é oral. Né? O mito é aquilo que se conta, né? A contadora de histórias aí. Então, geralmente eu faço um resumo. Se são alunos que já leram ou vieram recentemente no curso de mitologia, aí eu pulo e passo para o texto literário, mas não dá para fazer uma coisa sem a outra. Né? Eu acho que qualquer mitologia, seja ela a grega, a latina, ou a africana, ou a tupi-guarani, ou a inca, ou a egípcia, ou bota mitologia aí, que tem muitas, né? A literatura desse povo está influenciada por esses mitos. E o interesse, normalmente, de todas as pessoas que vêm ao seu curso acabam sendo, caindo mais no interesse das leituras de mitologia, mais até do que nas de gênero ou de feminino. Não, elas são estimuladas. O mito as estimula a pensar, né, diferente, de modo diferente e encaixar, vamos dizer assim, mais politicamente dentro do contexto histórico-social a uma figura que inspirou um tal escritor daquela época a traçar uma ideia, por exemplo.
Então gera a utilização dos exemplos, das metáforas e dos pensamentos dos saberes mitológicos para uma adaptação às questões contemporâneas. Tem isso, tem interdecorrência disso. Aliás, eu acho que já que eu estou fazendo uma pergunta sobre públicos e sobre recepção, de certa forma, apresentar que nós temos aqui um público de interessados, tá? Nós temos a Marcela, a Luísa, o Maurício, a Viviane, a Maria Helena e o Francisco. E se eles desejarem, a qualquer momento, fazer uma pergunta, fazer qualquer tipo de interlocução, a professora Miriam, são alguns conhecidos dela, fazer suas perguntas. Pode ser de forma ativa, levantando o dedo, pode ser explorando alguma coisa a qualquer momento que vocês queiram. Tá? Nesse meio tempo, para não causar aquele congelamento total de agora eu tenho que perguntar alguma coisa. Até você, mais ou menos, você já falou, já respondeu, mas assim, eu fico pensando que a mitologia é uma coisa que todo mundo acha o máximo, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer fazer curso, e todo mundo quer saber, quer ler, pergunta. E eu vejo que as pessoas sabem muito pouco de mitologia, é uma coisa impressionante. O interesse é muito, mas há uma resistência desse saber. As pessoas não apreendem, não absorvem esse saber. Fazem curso. Quando você vai ver, não guardam, não sabem, não tiram proveito disso. Eu fico observando. E há, assim, um público que é apaixonado e um público que detesta a mitologia. Assim, ai, nossa. Eu acho que essa resistência passa por isso, pela dificuldade de entendimento ou de quem apresenta. Porque, assim, por exemplo, a matemática pode ser horrível e pode ser maravilhosa, dependendo de quem te apresenta, né? Eu acho que a mitologia também passa por aí, porque há um interesse geral, assim, né? Agora, há uma resistência. Você sente isso ou faltam interlocutores, é isso? Não, a questão Falei besteira? Não falou besteira, né? Há, evidentemente, pessoas que têm horror a mito, né? São contrários a... E que eu respeito, porque eles são contrários à mitologia pagã. Então, a linguagem mítica é uma linguagem que fala por imagens. Então, é a primeira forma de expressão do pensamento. É pelo mito, pela imagem mítica, que o homem explicou a origem do mundo, a origem disso, a origem daquilo. Tá? Dentro da sociedade brasileira, e grande parte da ocidental, que é cristã, obviamente o mito judaico da criação do mundo começou a fazer parte. Né? Então, obviamente, ali é uma explicação, mas que, obviamente, como está no livro sagrado, não admite questionamentos, não admite dúvidas para quem aceita os dogmas. E aquele que é religioso, praticante, pessoal, aceita o dogma e aceita aquilo como verdade. Então, se eu colocar ali um Zeus, um Tupã, ou seja lá quem for, obviamente eu estou não dá para me entender. Então tem essa primeira parte que eu respeito, eu não imponho a ninguém, tá? É complicado, né? Porque o mito, ele é mito, é aquilo que se conta, mas ele é a base da religião grega, né? Também. Então, religião é aquilo que te religa, né, a um ser primordial, uma coisa primordial, uma força que existiu. Então aí você tem um embate difícil em sala de aula, né? Não mais agora, porque não é mais obrigatório. Então vai quem quer, certo? Então essa é uma questão e que eu sempre respeitei, tá?
Porque no fundo, né, é mais confortável, é mais cômodo, é mais tranquilo, é talvez até mais sábio você aceitar o dogma e não questionar nada. Vive-se melhor, mais feliz talvez, tá? Agora, A ligação é direta. né? A vida te conduz às vezes. Isso é individual, não tem uma receita para dizer vai bater em todo mundo igual. Não bate. Bate em cada um e depende da sua experiência de vida. E por isso que é um sonhar acordado. Então, a mitologia encontra as pessoas muitas vezes assim. Um exemplo que eu vou falar. Quando às vezes nas aulas de mitologia você chega ao mito da formação, né? Ao mito da formação das tribos gregas. E o que antecede ao mito das formações, os 4 dialetos gregos, há o mito do dilúvio. E quando você narra aquilo em sala, né, Deucalion e Pira, os olhos de certas pessoas, elas dilatam. Eu digo, peguei pesado. Mas não dá, peguei pesado no sentido de sábio. Você está dizendo que aquilo que era único já existia antes, né? Certo? Então, eu sempre entro com muito respeito para dar aula de mitologia, tá? Eu faço brincadeira, eu sou palhaço em sala de aula, mas eu respeito muito as expressões dos rostos dos outros. Mas, às vezes, o impacto... Por quê? Porque, às vezes, o impacto desse, tá, pode abalar aquela certeza absoluta, que é aquela inocência pura de que uma verdade existe. Isso é muito sério. Isso é de muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu pego o gancho nessa tua fala e queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Você falou aí sobre como o seu curso dá oportunidade principalmente das mulheres que estão fazendo o curso, de repensar a sua forma de escrever, né? A necessidade de retomar a voz feminina, que é uma coisa que a gente perdeu, ou se é que a gente teve em algum momento. A descoberta do mito pode ser essa coisa chocante, mas também pode ser algo extremamente libertador. Falo, por exemplo, da minha própria formação como teóloga. Quando descobri Lilith, né, foi extremamente libertador, né? Libertador para mim descobrir dentro da mitologia judaica a presença dessa mulher, né? Seria a primeira mulher de Adão dentro da mitologia judaica, criada igual, não do dado, né? Mas igual, né? Extremamente igual. E aí você tem toda a questão da igualdade retomada aí, e por isso demonizada ao longo dos séculos, né? Mas eu venho nessa luta constante, e agora, então, escrevendo a dissertação de mestrado, foi mais dolorosa ainda, de tentar escrever com o que há de essencial dentro da minha vivência, que sou eu mesma, que não é ninguém falando por mim, que não é já uma voz já colocada por uma experiência de pai, de algum homem ou de algum grande filósofo da minha vida, olhando sempre, é claro, os filósofos, os teólogos com quem eu dialoguei, mas tentando ver ali a minha experiência. Mas isso é um processo difícil. Eu queria saber como é que você consegue no curso, ou por onde passa essa perspectiva de olhar por essa experiência do mito, tentando encontrar ali a própria voz, né? Já que o mito também é uma construção de muitas vozes, ao longo do tempo. Olha, não tem uma resposta assim, imediata, né? O que traz minha voz, quer dizer, é a minha experiência também pessoal de vida, né? Como eu já tinha dito antes, de
saber que, a princípio, né, existem as histórias que me foram contadas, que me foram transmitidas como o centro de uma ideologia, de uma religião. Já tinham outras versões, né? Foi um impacto muito grande que me fez, na verdade, entender melhor a mim mesmo, em primeiro lugar. Não é nem minha voz, a mim mesmo, minha voz interior. E desde ali não parei mais. Tá? Nas minhas aulas, vamos dizer, eu preparo minha aula, sempre preparei. Por mais anos que eu dei mitos, eu sempre preparo. Mas chega às vezes na sala, o meu discurso é outro. Então, não sei, às vezes é um olhar, às vezes é uma pergunta, às vezes é uma resposta que leva para um outro lado. Então, é desse diálogo, né, que eu acho mesmo, né, não tenho certeza, que eu consigo despertar nas pessoas, e cada uma ali individualmente, alguma questão que ela tenha e que ela vai entender e vai começar a pensar e vai começar a desenvolver por ela própria, tá? A minha voz para, por exemplo, escrever um livro, né? Para mim é um problema, tá? Essa voz de uma escrita, eu acho que ainda não encontrei. Eu escrevo artigos, coisa e tal, mas escrever o livro também é uma fixação. Não vou me fixar, mas quem sabe um dia sai, não? Justamente por isso eu não acredito que exista o livro, né? Existem livros, tá? Mas esse troço do livro ainda está lá dentro, eu ainda vou levar alguns séculos para me desvincular disso, tá? E aí talvez saiam livrinhos e vamos começar a publicar, né? Essa voz própria. É uma voz que não tem nada de novo, não. Eu não considero assim, minha voz nova, né? Eu trago coisas antigas. E justamente porque o antigo, né, está fora de moda, não tem mais tempo, né? A velocidade está tão grande, se mal consegue acompanhar o que está sendo inventado, criado hoje, né? Dito hoje, e estudar, às vezes eu dou gargalhada de mim mesmo, eu digo, cada vez eu vou para lá, daqui a pouco eu saio fora da história e vou cair fora mesmo, né? Porque ninguém é imortal, então mas deixando a brincadeira de lado, é uma brincadeira meio séria, né? Eu acredito que essa voz que de alguma forma eu tenho em sala de aula e que eu não gravo minhas aulas, né? Uma amiga minha disse, você escrevendo é uma, você dando aula é outra. Então eu digo, mas eu não me lembro de tudo que eu falei na sala de aula, que é uma coisa que eu não decoro. Eu preparo a aula e dali eu vou na hora, sai, né, através das questões que são levantadas, dos olhares, às vezes até do meu próprio impacto de quem é essa turma, né? Certo? Quem é essa turma que eu tenho na frente? Como é que eu vou pegar? Porque para mim mito não é leve. Eu estava falando com a Maria Clara, os mitos são pesados, né? Os mitos são fortes. Talvez seja isso, né? A causa da resistência, né? A causa da resistência é essa, então, voltando à pergunta dela, desculpe, né? Primeiro, esse fator, eu tenho maior respeito, procuro não interferir. Em segundo lugar, porque é uma linguagem altamente simbólica. Você não pode pegar ao pé da letra. E muitas pessoas ainda dizem, mas ele não tinha morrido? O herói morreu, mas no outro ele está vivo. Então, desmanchar, né, essa ideia de uma cronologia, um antes, um depois, é muito complicado. Agora né? vai falar com a bisavó, né? Pois né? Ao contrário. Certo, então essa abstração de que não é uma história com começo, meio e fim, mas que são imagens e que as variantes, né,
usando a expressão dos mitos, são o pulmão do mito. Quando para de ter variante, é porque o mito está morto, quer dizer, outro mito surgiu para tomar o lugar, né? Certo? Porque os povos não mais recriam, não trabalham mais nisso, né? Certo? Então, acho que essa é uma outra dificuldade. Elas ficam cansadas, sabe? Porque é muito nome. Então é nome, sobrenome, né? Casamento aqui, filho dali, e não tem uma linearidade. E o aluno chega, quer dizer, como eu também, a gente precisa ter o começo, meio e fim, não? Como é que você vai trabalhar? Hã? Tá? Mas no mito você pode começar pelo meio, pode começar pelo fim, enfim. Né? O que eu procuro é dar uma linearidade, vamos dizer, histórica, né? pelos autores. Tá? Para pelo menos ser mais, vamos dizer, mais tangível a esse nosso tipo de pensamento linear, né? Tá? Uma construção mais linear, o antes e o depois. Então eu pego Hesíodo e aí começa em Hesíodo, né? Ou Homero já é lá atrás, né? Então, se é cultura greco, é Homero que começa, depois Hesíodo, vou colocando uma linha. Tá? E aí, claro, que falta embasamento histórico também, que a cultura greco-latina é a disciplina que dá, né? Então, em Hesíodo mostrar também a mudança do pensamento, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Historicamente com esse povo, para eles modificarem um pouco o mito, né? Certo? Acho que a dificuldade é isso também, né? A abstração dessa questão de uma continuidade e, obviamente, gostar do simbólico, né? Gostar, quem espera estudar mitologia e encontrar um final, obviamente vai se decepcionar, não há finais, né? Não há finais. A tragédia tem, mas a tragédia depois o outro autor, outro dramaturgo reescreveu de outra forma e pronto, já mudou, né? Não é livre, é um material plástico, né? Para você... Ou continua ou conta de outra forma, né? Ou continua ou conta de outra forma, ou conta até da mesma forma, mas dá mais palavras, né? Que é o que acontece entre Sêneca e Eurípides, por exemplo, né? Sêneca traduziu para o latim peças do Eurípides, né? Mas ele imprimiu, não são as mesmas peças, apesar de ser uma tradução. Mas não é a mesma peça, ele coloca palavras, etc., tal, que são da categoria do pensamento romano, que não é a mesma categoria da época que Eurípides viveu, né? Entre Eurípides e Sêneca, nossa senhora, tem todo Alexandre o Grande, todo o Império lá, tem um monte de coisa acontecendo que, né, obviamente, quando ele escreve, traduz a peça, ele está impregnado pelo século dele, pela filosofia dele, estoicismo, essa coisa toda. Então, são duas peças, você lê a mesma coisa? Não é. Não é. Em Sêneca você não tem, né, por exemplo, bem, aí também é preconceito meu, eu acho. Não é preconceito, é uma questão de achar que Eurípides é mais vivo, né? Em Sêneca, a Medeia, por exemplo, ela é interessante, né? Mas ela é mais texto, tá? Ela é mais texto, ela deixa de ser uma personagem viva que você sente no teatro, para ser um texto, né? Os desdobramentos que ele faz. Ele vai escrevendo e vai colocando, tornar-me-ei Medeia, serei Medeia, tornar-me-ei Medeia. Pronto, agora eu sou Medeia, né? No final, Medeia sou. Quer dizer, ele está construindo a personagem, né? Mas pelo pensamento, pelo viés do pensamento histórico. Então é outra coisa. É lindo também, mas é outra coisa já. Então é um mundo, né, que você tem para estudar. Não sei se respondi. fazer uma pergunta. Miriam, queria um prazer. Voltar para a palavra gênero, né? Que está em cena e é alvo de disputas hoje, né? Você falou sobre a sugestão de retirar a
palavra do nome do curso. Do título. Configurações de gênero. E no final do ano passado foi aprovada a lei do feminicídio, né, com restrição à palavra gênero, que abrange transexuais, transgêneros e as travestis. Eu queria saber o que você pensa sobre essa polêmica em torno da palavra gênero. O que eu acho? Gênero no princípio, na minha época, como eu digo, quando eu lia toda a teoria, né, era o feminismo, né, não era questão gênero. Então, acho que a palavra gênero, dentro do contexto atual que nós vivemos, ela abrange todas as categorias que você falou, sim. Tá? Não exclui essas novas categorias que legalmente vão ser aceitas, né? Porque para uma coisa vigorar na sociedade ser aceita, a lei precisa aceitar, isso é óbvio, né? Então, acho que nesse ponto a palavra gênero está muito bem empregada no sentido que ela abarca, né, todas essas questões sobre a sexualidade que já existiam na Grécia, mas a lei não contemplava, né? Tá? A lei não contemplava. Então, se a lei não contempla, não existe. Existe de fato, mas não existe de direito, tá? Então, acho que tá certo, né? Essa modernidade, né, que assusta e ao mesmo tempo é alegre, menos reprimida, menos sofrida, eu acho, não? Correto? E claro, como todos os inícios, tem seus exageros, mas é o caminho, sem exageros no primeiro momento, né? Se não houvesse queima de sutiã em praça pública, o feminino, né, mostrar os peitos, etc. e tal, lá atrás, não teria vindo a um caminho teórico, trabalhado e pensado e com frutos dentro da sociedade, para bem ou para mal, mas, né, pelo menos é um reconhecimento que se faz e que era muito injusto para todas as mulheres até então. Porque a esposa trabalha para muito, né? E daí trabalhava grátis. Entendeu? Aquela história da mulher convencional. Mas ela tem empregada. Que se dane, tem empregada, né? Mas quem organiza tudo aquilo, quem vive toda aquela relação conflitante, era a mulher. Conscientemente ou não conscientemente, ou inconscientemente. Está achando certo, talvez. É o peso. E ela não ganhava nada. No final, sabe, nada é dela. A lei brasileira é incrível, tem certas coisas que só caceta e planeta, eu acho, para dar jeito nisso. Porque é imponderável o que é a nossa lei, né? Mas, enfim. Então, a partir do momento que a lei começa a trabalhar e aceitar, aí fica alguma coisa de fato, e essa organização social, né, que envolve essa questão da sexualidade, ela fica mais leve, ela fica... e claro, vai demorar um tempo para ser pensado direitinho, né? Então, e vai com o tempo sendo visto como algo que não é nada de aberrante, disso, daquilo, né? Como muitos pensam. Então, não sei se respondi a tua pergunta. Não totalmente. Eu acho que sim, né? Eu quero agradecer a pergunta e a resposta como assessor da editora da revista sobre gênero especificamente. Essa questão pontual, focal, importante, fundamental que você colocar. Porque você, essa questão, você vive... porque vai um pouco na esteira da resistência à mitologia também. Eu percebo assim que há
escola mais conservadora não recusa a escrever, a falar a palavra gênero, e outra não, uma mais progressista. Eu queria fazer uma pergunta específica em relação a Mas isso. isso a gente conversa em off. Não, voltando, porque me ocorreu agora, perdoe na péssima memória para nome de personagem, mas banquete. Que você tem configurado ali de fato o amante do dono da casa, mas aquilo ali era tratado como. E as questões, a terceira questão de classificação, mas assim de cara metade, né? É abordada justamente pela situação que você tem uma condição teórica e uma situação prática, né, na frente. Como é que você vê o banquete em relação a essas relações sexuais e naturais vistas pelos sujeitos e a questão abordada das metades, nascimento feminino, masculino? Como é que você vê essa questão na Grécia e como é que se pode na Grécia e dentro do texto do Platão e visto hoje em dia, se a gente pudesse também? Aí vamos gelar e me ocorreu, a pergunta me ocorreu um pensamento que não havia ocorrido, né? Eu acho que no banquete você tem, né, a relação Sócrates, enfim, Alcibíades sendo aquele, eu queria tanto ter conhecido Alcibíades, esse é o nome que eu gostaria de ter conhecido, talvez me decepcionasse, mas pelo quinto dele, tá, ele é aquela figura do malandro brasileiro, só que transportado lá para trás daquela época. Enfim, era sedutor, era educado, era fino, tinha um bom discurso, falava bem. Dizem que era bonito pelos padrões de beleza atual, mas que era um cafajeste, para baixo. Né? Então, essa situação na Grécia, quer dizer, de homem maduro poder andar com um menino novo ou com outros homens também, aquilo era, vamos dizer, entre aspas, natural para eles, né? Não era uma questão como para nós, porque não havia lá a mulher, havia o casamento, né? Claro que deve ter havido exceções, né? No dia a dia, na vida que não nos chegou. Você vê em estelas de túmulos, etc., dedicação do marido, aqui jaz, não sei o quê. Mas até quanto isso não é artificial, né? Porque você não vai no cemitério aqui, não vai encontrar nenhuma estela fúnebre lá falando aqui, lá jaz minha mulher, uma megera em vida, né? Ninguém escreve isso. Todos namoram, os mortos só se fala bem. Então, essas provas, né, da questão da mulher e do marido lá na antiguidade, fica sempre esse pé de dúvida. Na verdade, então, pela literatura e pela filosofia que nos chega, essa questão não existia, era comum, era, vamos dizer, entre aspas, natural. Né? Porque com quem um homem ia falar na Grécia? Na Medeia? Era perigoso. Tá? Então era com outros homens. Não? E sexo, Grécia tinha prostíbulos. Tá? Para as necessidades sexuais, que no homem são prementes, né? Que chega doido. Então, eles dizem, você tem os prostíbulos. Epicuro diz isso. Tá? Que as paixões são a corrupção da alma. Então, sexo, que é uma paixão, ele diz que até dói, né? Vai num prostíbulo, faz lá as suas necessidades e volta, mas te livra daquela pressão. Né? Então, isso não é mais na época lá de Platão, mas já é Epicuro, século III. Né? Então, para a Grécia era natural, com quem é que um homem iria ter não é o amor também, esse que bate asas, meio idealizado que nós temos, né? Mas um prazer de uma troca entre duas pessoas, que pode ou pode não envolver a sexualidade, quer dizer, o contato sexual, tá? Com outros homens, obviamente,
talvez com alguma outra mulher, mas a história não nos trouxe isso. Tá? Péricles, ele teve que, como é que eles falavam? Fugiu o tempo. Ele rejeitou a mulher dele, né? Divorciou-se, como diríamos nós hoje, da mulher dele, ateniense, para ficar com uma estrangeira, Aspasia, tá? Que era uma estrangeira vindo da Ásia Menor, que vinham, eram moças estudadas, etc. e tal, e que vinham para Atenas como o que nós chamaríamos hoje cortesãs, não? Mas elas não eram prostitutas no sentido do termo que nós usamos. Quer dizer, ele abandona a família dele, legítima, e casa com Aspasia, vive com Aspasia. E aí abre os salões, e foi pela primeira vez que alguns, né, dos convidados dele também traziam suas esposas. Foi até um período em que a mulher ateniense, a mulher de alta... Bem, lá todo mundo é aristocrata. Você também, quando fala da Grécia, fala de uma aristocracia. Classe média não existia. Então, essa é uma realidade que eu também sempre gosto de deixar claro. Porque sempre eu digo, olha, a Grécia é aristocrática, né? Dela nos vem todos os nossos males e também as nossas ideias boas. E escravocrata, sem dúvida. Sempre deixo isso muito claro. Então, a questão do banquete, eu acho que não traz ali, né, nenhuma novidade. É alguma coisa que até ali é natural, porque Sócrates não era o físico dele que iria encantar alguém, né, pelo menos pelas estátuas que nos chegaram. Era pelas ideias. Então, obviamente, ali como é que é? Misturou tudo. Né? O bonitão lá ateniense ser apaixonado por Sócrates sabe, uma possibilidade de trocas de ideias, uma possibilidade de estar com. Então é uma troca mesmo de duas pessoas que a gente chama de amor, a gente chama de amizade, a gente chama de fogo, não? Então acho que lá na Grécia, mas a função disso é porque a mulher não existia mesmo enquanto um ser pensante. Eu nem pensando na questão de gênero, porque isso implicaria pensar um gênero masculino e feminino. Só existia o gênero masculino. Não, e provavelmente existia o outro também, né? Mas não tem uma categorização para isso lá atrás, né? O que você tem a prática, né? E meninos que a família rejeitava, ou que eram vencidos de guerra, que iam trabalhar no prostíbulo para atender os homens com preferência sexual masculina. Isso é claro, né? Eu fico pensando na questão do desejo entre diferentes, né? Se com essa igualdade, pode existir uma igualdade política, no direito, social, mantendo a diferença de identidade entre um masculino e um feminino. Existe essa identidade também, um masculino, um feminino? Acho que nos é imposta culturalmente, mas a princípio não existe, né? Acho que você vê bem isso nas crianças, né? Essa coisa de sentar, de brincar, de se posicionar, da descoberta do próprio corpo, tudo direcionado, né, para haver uma separação. Mas se deixar a natureza seguir seu curso, né, essa diferença não vai ser tão marcada nas preferências, nos gostos e nos desejos, tá? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, colocar mais algum ponto, alguma história curiosa, o aspecto que você gostaria de ressaltar, de deixar em destaque, para que a gente possa efetivamente fazer esse destaque?
dizer as penúltimas palavras, as últimas Não, o que eu posso dizer é que o curso, né, agora de março, eu vou me empenhar, obviamente, o rolo cômico, né, é bastante mais próximo, talvez, de nós, tá, atualmente, e há de ser bastante interessante e me empenharei em torná-lo interessante o mais possível. Obrigada, professora. Obrigada, Essa digo, conversa. né? Tá? Obrigada Até em nome da cátedra, a gente é sempre muito feliz que você venha Prazer estar aqui. E aquela história, se não fosse a limitação, porque ela tem poucos rolos de filme ali, a gente ficava, só tem um rolo de filme, a gente ficava aqui falando de mitologia durante a noite inteira, né? Tá? A gente agradecer também. Os também, tá?